Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Conta aí Sirlene. E hoje eu estou aqui com nada mais nada menos que uma especialista em imposto de renda, há mais de 35 anos, contadora, especialista em tributário, Sirlene Olhari Castelubi. Seja bem-vinda, Sirlene, ao nosso podcast. E hoje temos um tema para falar sobre um assunto que há mais de 50 anos não se via uma revolução na parte tributária das empresas, das pessoas físicas, tudo. Nós queríamos saber de você aí o que vai mudar, quais mudanças. Hoje a gente vai bater um papo para ver o que vai acontecer, o que você tem a colocar sobre a sua opinião, sobre tudo que está acontecendo, pessoas desesperadas ou não. Tá? Então eu queria saber de você. Muito bem, vamos falar sobre isso porque estamos chegando ao final do ano e, apesar do projeto de lei ter sido colocado em votação desde 2023, né, a gente sabe que brasileiro sempre vai deixando para a última hora e aí está todo mundo muito confuso com tanta informação. Então, vamos falar sobre reforma tributária do consumo e outros assuntos que vierem estão correlatos a isso. Tá, legal. E por que você acha que é considerada a maior mudança da história tributária de todas as décadas? Bom, eu não posso dizer que é todas as décadas, porque né, há 50 anos atrás, graças a Deus, eu não sabia nada de contabilidade. Mas a gente considera que é uma reforma tributária bem grande, porque está colocando as empresas a todo mundo no mesmo nível de mercado. O que acontece, na minha visão, né, que hoje, o sistema do jeito que está, não existe um controle das empresas, das concorrências. Um vende por um valor, outro vende por outro valor. E aí, às vezes, fala, mas como que o meu concorrente consegue vender por esse valor? Na reforma tributária que vai acontecer, vai existir uma paridade, vai existir um nivelamento nos preços. Por quê? Uma vez que todas as entradas e saídas terão que ter nota fiscal, provavelmente quem compra vai ter o seu crédito, que é com nota fiscal, quem vende vai ter o seu débito para pagar o imposto. Com isso, não tem como dizer por que o meu concorrente vende mais barato. A forma de tributação vai ser a mesma. O que vai ter, talvez, aí é a questão de uma boa administração dos seus custos fixos. Pode ser que ele consiga concorrer num preço menor, ou talvez pode ser que ele compre por um preço menor, mas não é a carga tributária, não é o fato de um emitir nota e o outro não emitir nota que vai diferenciar. E claro que a gente fala que é uma reforma dos últimos 50 anos, porque o Brasil está acostumado a cobrar o imposto por dentro, ou seja, quando você compra uma camisa, você paga um valor e você não sabe qual é o real custo daquele produto, você como consumidor. Então, o produto vem cheio, por dentro os impostos. No novo cálculo da reforma tributária, quando você for comprar uma camisa, você vai ver na vitrine lá R$ 100, mas você vai ter a noção certa, quando você passar no caixa, de quanto é o imposto que você está pagando sobre aquilo ali. Então, não é imposto sobre imposto. Na verdade, quem está vendendo vai ter o custo do quanto foi aquele produto e ele vai colocar a margem de lucro dele e aí sim vai ter o tributo que eu, como contribuinte, vou pagar. Então, na minha visão, uma das grandes mudanças é isso daí. Ah, legal. Então, hoje realmente daqui em diante, a gente vai saber realmente o que a gente está pagando para esse governo, né? O que Exatamente. realmente é imposto para ele. E aí, como você falou, vai nivelar toda a cadeia de emprego. Então, vai zerar o jogo para todo mundo. Todo mundo vai trabalhar. É claro que tem empresas do lucro presumido, lucro real, que são tributações hoje diferenciadas, e Simples Nacional. As empresas menores, Simples Nacional, elas podem ter aí um diferencial de pagar um imposto um pouco menor. No entanto, com essa reforma,
como as empresas que adquirirem os produtos, elas vão poder se creditar de tudo que ela paga. A gente fala que é uma reforma tributária voltada à onerosidade, ou seja, tudo aquilo que você paga vai incidir o seu IBS e CBS. Claro que a gente está falando isso no decorrer de 2027 até 2033, mas a cadeia vai funcionar dessa forma. Então, se eu hoje sou uma empresa que sou do Simples Nacional, eu tenho uma tributação diferenciada, mas eu vendo para uma empresa do lucro presumido, do lucro real, e ela tiver, consequentemente, um crédito com o que eu vendo, ela vai pedir que eu forneça esse crédito. Então, eu vou ter que balancear aí a minha compra com relação à venda. Enfim, é tudo uma questão de fazer conta. Sim, entendi. Tá. Aproveitando que você já falou no IBS e CBS, explica pra gente aí o que realmente essas duas siglas, para que servem, como que funciona. O que a gente tem é sempre uma comparação para as pessoas entenderem. Então, vou colocar como consumidor. Você vai comprar um produto hoje, dentro daquele produto está embutido impostos estaduais, federais. E claro que ainda, se você vai no salão de cabeleireiro, por exemplo, dentro daquele serviço está embutido o imposto municipal, que é a prestação de serviço, e o federal. Não importa se você é do Simples Nacional, se você é uma empresa maior com outra tributação, sempre você vai ter embutido impostos federais, estaduais e municipais de acordo com a atividade. Então, nós temos o ISS, que é o imposto municipal, a CBS, o ICMS, que é o imposto estadual. Nós temos de impostos federais que incidem sobre o valor do produto, por isso que a gente fala imposto sobre o consumo, né? Você como consumidor, você tem o PIS e o COFINS, que são dois impostos ou duas contribuições, que a gente diria. O IBS, ele está substituindo dois impostos, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. E o PIS e o COFINS será extinto em 2027, sendo substituído pela CBS. IBS significa Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS significa Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, são dois impostos no lugar desses 3 ou 4 que a gente diria, dependendo da atividade da empresa. Então, serão substituídos um pelo outro. Consequentemente, a forma de apuração vai ser substituída e toda a regra tributária atual. Então há uma simplificação nisso, né? A princípio, sim, mas eu acredito que a simplificação ela vai acontecer mesmo em 2033, quando tudo estiver colocado em vigor. Por quê? Em 2026, não existirão ainda o pagamento de IBS e CBS, desses impostos novos. Em 2027, vai começar gradativamente a ter o recolhimento de IBS e a CBS vai começar em 2027. Somente em 2033 é que isso vai ficar mais simples, né? Vai ficar mais tranquilo para todo mundo, tanto para apurar o imposto, quanto para quem vai consumir e entender o que está pagando. Tá. Você falou sobre 2026. O pessoal está desesperado, né? Alguns contadores colocando pânico em todo mundo e tal. Mas realmente, assim, o que vai acontecer em 2026? Vai ser para valer? Não vai? O pessoal precisa colocar na nota? Não precisa? O que realmente vai estar acontecendo em 2026? Bom, a gente sabe que o governo ele está cheio de vontade de arrecadação, né? Vou usar a palavra assim. Está querendo arrecadar. Porém, quer dar uma mordida. A gente tem em 2026, então, a gente fala que é o ano de teste. Não adianta colocar terrorismo. O que está acontecendo hoje? A legislação já foi aprovada, e aí o que vai de fato acontecer em 2026? Em 5 de janeiro de 2026, a primeira coisa que vai acontecer é emissão de nota fiscal com as novas regras dos produtos. O que são as novas regras dos produtos? Para que você possa tributar o IBS ou o CBS, foi lançado, junto com a legislação, uns anexos com os novos códigos de NCM, que são os números de cada produto, né? E com isso, esses NCMs têm, para você emitir a nota fiscal,
o CST, que é o código que vai te ligar à classificação, que eles chamam de classe TRIB, para você saber qual é a real tributação. Ah, mas 2026 eu vou pagar imposto? Não. É o que a gente chama de ano de teste. Então, 2026 é o ano de teste. Se eu quisesse colocar um calendário, eu diria o seguinte: 5 de janeiro de 2026, reforma do consumo. O que vai acontecer? As empresas terão que, consequentemente, emitir nota fiscal. Existiu já antes, todo mundo falando que as notas fiscais elas só seriam validadas se houvesse toda a sua parametrização nos softwares corretamente. No entanto, saiu agora há pouco tempo uma nova nota técnica dizendo que não, apesar de pode existir alguns erros, mas isso não quer dizer que a nota vai ser rejeitada. No entanto, a gente sempre está orientando que todas as pessoas jurídicas consigam fazer a parametrização do seu sistema. Mas eu preciso colocar o código lá. Então. Precisa colocar. Pode ser que você coloque, por exemplo, quando você vai ver os NCM lá, eu tenho um NCM, eu estou vendendo um produto que ele é tributado. Então, eu tenho um CST lá no meu software, 01 tributado, e eu tenho um Class TRIB para isso. Só que eu preciso olhar um por um desses NCM, porque existem alguns produtos, por exemplo, produtos que vão defensivos agrícolas. Tem alguns produtos que eles têm redução de tributo. Hoje eles já são isentos de PIS e COFINS e depois eles podem ter uma redução na sua carga. Então eu não posso colocar o CST 01 se eu sei que ele tem uma redução. Porém, em 2026, se você colocar, embora esteja errado na questão de tributação, sim, mas não vai ser rejeitada, porque não vai pagar o imposto. 2026 é um ano de teste, apenas teste. As empresas do Simples Nacional, elas não estão obrigadas ainda a destacar o teste do IBS ou CBS. Agora, o que eu falo é o seguinte, como contadora, eu estou orientando os nossos clientes que façam o seu destaque, que se parametrizam, por quê? Nós temos que fazer um estudo, empresa por empresa, para saber qual a real carga tributária que eles vão ter para 2027. Porque no cronograma 2026, a reforma do consumo é teste, não vai existir pagamento de nenhum imposto. Sim. Porém, em 2027, o PIS e o COFINS ele não vai ser mais, ele é extinto, não vai ser mais cobrado. Vão ser substituídos, então, por quê? Pelo CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Qual é a alíquota? Bom, a alíquota ainda está para ser definido, porque ainda tem algumas... verificar se os estados vão colocar... Isso aí tem que cortar. Onde que eu parei? Para aí, alíquota. Faz de novo. Não, faz de novo. É que a alíquota... Aqui também. Voltamos. Como contadora, eu estou orientando aos nossos clientes que façam toda a parametrização, porque em 2026, já que é um ano de teste, e em 2027 se extingue o IPIS e COFINS e entra a CBS, é necessário que se faça um estudo, empresa por empresa, para saber qual é o preço que essa empresa vai vender o seu produto para fornecer crédito para o cliente dela, de forma que ela mantenha a margem de lucro que ela tem trabalhado. E a CBS, como ela vai estar, né? Ela vai ser calculada a parte do valor. Então, na nota fiscal, você vai ter lá valor líquido do produto X. E aí vai ter a CBS. Mas para você chegar nesse valor líquido, você tem que estudar durante o ano de 2026 como que está esse teste, né? Quais são os seus fornecedores? Se estes fornecedores que você comprou os produtos também vão fornecer crédito para você chegar num custo de produto para saber qual o valor líquido que você vai vender. Então, eu falo que o ano de 2026 é um ano teste para o governo, que vai fazer estatística com esse destaque de IBS e CBS. É um ano teste para as empresas, porque elas também vão verificar quais os fornecedores que ela tem, tudo comprado com nota, vai gerar crédito e, consequentemente, ela vai ter que fazer uma precificação, um novo preço. Por quê? Porque ela vai ter que extinguir
do preço que tem hoje os impostos que ela calculou por dentro e chegar num valor líquido para aí sim demonstrar qual é o valor do imposto que ela vai passar para pagar, que é o seu cliente que vai pagar. Nossa, então 26 realmente é um teste para valer, né? Um teste para valer e para botar as estatísticas para funcionar, os estudos para funcionar na reforma do consumo. Tá, e é onde as empresas vão estudar os seus fornecedores e os seus clientes. Exatamente. Para saber se vale a pena ou não continuar, como se deve continuar. Na verdade, o estudo dos seus fornecedores é para saber se aqueles fornecedores vão te fornecer crédito. Né? Não é nem se vai continuar ou se não vai continuar. Na verdade, primeira coisa, eu tenho um mercado para trabalhar. Se eu tenho que passar para o mercado e ele vai pagar esse IBS, CBS, que vai ser em 2027, eu tenho que saber qual é o meu custo. Para saber qual é o meu custo, na hora que eu for comprar o meu produto, se eu compro uma blusa lá por R$100, hoje está embutido todos os impostos. Vamos dizer que no próximo ano, 2027, eu tenho que saber se o meu fornecedor me dando nota, se aquele valor, na verdade, o preço líquido é 80 e os 20 é o CBS, IBS que eu paguei para o meu fornecedor. Então, esses 20 já sei que é crédito. Então, eu tenho que listar os meus fornecedores para saber se eles são do Simples Nacional, se eles são empresas do lucro presumido ou do lucro real. Na verdade, lucro presumido ou lucro real vai se chamar regime regular, né? Sim. Eles vão passar o crédito. Então, a gente vai passar a ter um regime não cumulativo, ou seja, eu vou aproveitar o crédito do valor que eu também vou repassar para o meu cliente. E lembrando, né? Não é porque você está no Simples Nacional, que hoje paga uma carga tributária pequenininha, que você vai deixar de concorrer no mercado, porque a legislação já prevendo isso, possibilitou que as empresas façam um estudo em 2026 e elas possam fazer uma tributação híbrida, ou seja, em 2027, se eu sou do Simples Nacional, eu posso escolher que, se eu vendo para pessoa jurídica e essa pessoa jurídica vai ter crédito, então a parte do IBS, CBS, eu vou fornecer crédito. Então, eu vou cobrar desse meu cliente IBS e CBS. E na parte de imposto de renda, CSL, os demais impostos federais que incidem sobre o lucro, eu vou continuar no Simples Nacional. Por isso é importante estudar o fornecedor, porque se eu forneço crédito para o meu cliente, eu também quero ter crédito do meu fornecedor para que eu possa fazer aquela paridade, não cumulatividade. É um menos o outro para saber se eu vou pagar imposto ou não. Tá, e todo essa comparação, esse estudo, eu já vi você falando várias vezes que a nota fiscal é a rainha da vez, ela que vai demonstrar tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho por que você fala que a nota fiscal, né, é a rainha da vez. Bom, vamos lá. Hoje, como é que funciona, né? Hoje, o contador a empresa emite nota fiscal, a contabilidade apura todos os impostos e entrega, através de várias obrigações acessórias, para a Receita Federal, para o Estado e para o município, as obrigações acessórias declarando o débito e depois vem o pagamento. Então, hoje, a empresa declara e a Receita Federal, Estado e município fazem auditoria naquilo que a gente declarou. E o que acontece? Embora tenha XML hoje na nota, mas hoje a Receita Federal ela tem como base as declarações que a gente entrega. Claro que tem também o XML através da emissão de nota fiscal eletrônica. Porém, a partir da reforma tributária, a partir de 5 de janeiro ou 2 de janeiro de 2026, a legislação prevê que a Receita Federal vai ter todo o acesso ao XML das notas fiscais, Receita Estadual e Receita Municipal, tanto de quem você compra quanto para quem você vende. E a Receita Federal vai fazer a apuração desse imposto
E nós vamos ter uma declaração assistida. Quem vai fazer a auditoria naquilo que a Receita Federal vai disponibilizar de imposto somos nós, contadores da empresa. Então se inverteu os a lados, ela posição. tomou o controle de tudo agora. Exatamente. E muito importante, né? Nessa nova apuração, que é um assunto bem detalhado para um outro momento, mas o que é importante? Que a Receita Federal ela vai conseguir fiscalizar, o Estado vai conseguir fiscalizar e a Prefeitura. Hoje, a Receita Federal tem X fiscais que fazem tudo de forma eletrônica. Quando o IBS vai substituir o ICMS e o ISS, e esses dois valores que são recolhidos vão para o comitê gestor, não vai direto para os cofres estaduais ou municipais, vai primeiro para um comitê gestor, que depois vai distribuir conforme o consumo, porque hoje a reforma tributária, a partir de 2027, é tributada conforme as alíquotas dos estados, da hora que a mercadoria ou o serviço ficar à disposição do seu consumidor. Então, voltando, hoje a rainha é a nota fiscal porque os fiscais estaduais, municipais e federais vão se unir e vão fiscalizar as notas fiscais. Tanto é que as notas fiscais de serviço, agora até 31 de dezembro, cada município tem o seu sistema. E a partir de 2 de janeiro de 2026, existe um sistema unificado de emissão de nota. Claro que os municípios têm que aderir. São Paulo, por exemplo, não aderiu, tem o próprio sistema dele, que vai, sim, o sistema dele transmitir para o sistema unificado, e aí vai toda essa informação para o comitê gestor. Então, a Receita Federal declara e nós vamos fazer auditoria naquilo que ela declarou. Sirlene, eu ouvi falar que o fluxo de caixa das empresas vão ser impactados. O que você acha sobre isso? Vão ser impactados, sim, da seguinte forma. O IBS e o CBS, eles vão ser calculados de forma não cumulativa. O que significa? Que eu, hoje, vou comprar o produto, vou ter o crédito, vou vender o produto e vou ter o que o cliente paga e vou apurar o imposto. Mas o que mais vai impactar não é isso. O que mais vai impactar não é só isso. Não, vamos começar de novo? Comecei errado. Tudo de novo. Tudo de novo, vai lá. Sirlene, eu ouvi falar que o fluxo de caixa das empresas vão ser impactados. De que forma você pode explicar para a gente como que isso vai acontecer? Sim. Por que a gente acredita que vai ter um impacto muito forte no fluxo de caixa das empresas? Porque hoje, quando a empresa vende um produto, digamos que ela faça uma venda de 10 mil reais. Hoje, embutido nesse 10 mil reais, estão todos os impostos. Vai para o caixa dela os 10 mil reais. Sim. E ela espera lá no mês seguinte, faz a apuração e recolhe o imposto devido. Ou, às vezes, nem recolhe. Muitas vezes o empresário trabalha nesse período com o próprio dinheiro do imposto e depois recolhe ou não paga o imposto, espera vir aí algum parcelamento e fica com esse dinheiro no seu fluxo de caixa. Agora, com a reforma tributária em 2027, por isso que 2026 tem que ser teste, a empresa ela vai receber os 10 mil reais, se o preço líquido for esse, mas na nota fiscal ela vai colocar lá, vamos dizer que ela chegou num preço de 10 mil reais líquido de imposto. 10 mil reais é o valor do serviço ou o valor do produto. Só que se houver um IBS e CBS num valor de 20%, por exemplo, ela vai ter aí 2 mil reais de imposto. Então, o valor total da nota é 12 mil reais. Então alterou, né? Alterou. O contribuinte ou a empresa vai pagar para a empresa, né, para mim, 12 mil reais. No entanto, eu não vou ficar com 12 mil reais no meu caixa. 2 mil reais ele é recolhido diretamente para o governo. Esse recolhimento, por enquanto, ainda não está totalmente certo que vai ser por um sistema bancário, onde o próprio banco pega 10 mil, manda para sua conta e 2 mil manda para o governo. Vai ser feito esses 2 mil reais recolhido para o governo, provavelmente em 2027, ainda pelo próprio contribuinte. Sim. É claro que você pode pensar da seguinte forma: bom,
mas quem está pagando é o meu cliente, sim. Mas você pode ser que você tenha comprado muitos produtos e você tem crédito para vender aquilo ali. Crédito? Crédito nas compras. Quando você compra, você paga também esse IBS e CBS, você tem um crédito para abater desse imposto que o seu cliente repassou. É uma forma de você recuperar o que você pagou. Só Explica que melhor sobre isso. funciona Sobre esse assim. crédito e débito aí. Crédito e débito. Bom, quando você vai comprar ou pagar qualquer coisa, material de escritório, material de limpeza, energia elétrica, todo contribuinte de IBS, que é seu fornecedor, vai vir para você também uma mercadoria no valor de 50 mil, mais CBS e um pouquinho de IBS em 2027. Sim. Aquele CBS e um pouquinho de IBS que você pagou na compra do produto, você pagou, o seu fornecedor vai ficar com 50 mil e o que for imposto ele também vai recolher para o governo. Só que ele vai recolher no seu CNPJ porque é um crédito seu. Sim. Ok. Você pegou aquele produto lá de 50 mil, você vendeu uma parte desse produto, você vendeu só 10 mil. Digamos que você vendeu 10 mil com 20%. Pessoa que está comprando de você vai pagar 10 mil mais 20%, 12 mil. Você pega os 10 mil que é seu e os 2 mil que ele pagou de imposto, você repassa para o governo. Mas veja, você tem um estoque e você tem crédito, porque você pagou e inclusive comprou à vista esse produto. Só que esse crédito, como que diz a legislação? Que a Receita Federal, através das notas fiscais que você comprou, pagou despesas, vai apurar, vai disponibilizar, a gente chama de declaração assistida, a gente vai conferir se tudo que você pagou naquele mês está lá como crédito, se tudo que você vendeu foi à vista, né, porque é pelo recebimento, está lá como débito e a gente vai verificar. Segundo a legislação, o crédito que você pagou a mais pelos seus produtos, será disponibilizado em 3 dias para voltar para a conta da pessoa, mas ainda a gente não sabe como isso vai funcionar. Então, se eu compro, eu tenho crédito, aí eu vendo, eu tenho um outro. O consumidor, o cliente, vai pagar o imposto para você. Entendi. Então, nisso faz um menos o outro. Um o menos crédito o outro. que eu tenho, menos o débito que eu tive. Mas isso não é pela emissão da nota. Hoje, o ICMS, por exemplo, é assim, é o Sim. crédito menos o débito, que é mais comum o ICMS. Só que hoje não é pela emissão da nota. Na reforma tributária, não é pela emissão da nota, é pelo efetivo pagamento. Então, se eu compro à vista, eu paguei aquilo ali, eu já tenho disponibilizado o meu crédito. Se eu vendo a prazo, o meu consumidor, em cada boleto que eu vender, ele vai disponibilizar para mim, vai pagar, né, aquele valor e eu vou passar para o governo. Então, eu teria um monte de crédito ali até repassar essa venda a prazo. Então, se o meu cliente não me pagar, tipo, atrasar aquele cliente que não paga, que é inadimplente, como que fica esse crédito? Ou esse débito? Então, aí afeta o fluxo de caixa, né? Porque, na verdade, se o cliente não te pagar, você vai ficar com esse crédito lá. O governo diz que vai devolver em 3 dias após a apuração, mas só que você fez a venda, Sim. né? Então, ele não vai te devolver nesse período, vai ficar lá até vir o recebimento. Ah, então clientes mal pagadores vão ser um problema. Exatamente. Então, é preciso fazer a análise dos seus fornecedores e dos seus clientes. Ah, legal. Aliás, cliente, ninguém vai querer vender para cliente mal pagador, né? Sim, mas às vezes ele é aquele cliente que fica pedalando, sabe? Aquele cliente que... O que eu digo é o seguinte, na venda a prazo, você vai recolher o CBS conforme o boleto, né? Na compra a prazo, pode acontecer de você comprar a prazo e vender à vista. Nesse caso, você vai repassar o valor e não vai ter pouco crédito. Você não vai pegar de volta esse valor. Então, é tudo uma questão de análise caso a caso. Nossa. Silene, eu queria que você, para encerrar, deixasse uma mensagem para os empresários sobre 2026.
Bom, 2026, vocês vão pensar que é o ano onde tem que colocar a casa em dia. O que é colocar a casa em dia? Primeiro, aquele cliente que vende sem nota, que a gente sabe que tem, né? Vamos fazer um corte, mas a gente sabe que tem. Aquele cliente que não se organiza vai acabar, se ele vende para a pessoa jurídica principalmente, ele vai acabar pagando mais imposto ou deixando de ter crédito. Então, o que a gente fala é 2026, ano de teste para o destaque de BS-CBS. As empresas do Simples Nacional não vão precisar ainda destacar, mas precisa-se fazer um estudo caso a caso para saber qual é a carga tributária da empresa, a que preço que eu devo vender, como eu me organizo, como que vai ser meu fluxo de caixa, quais são os meus fornecedores e quais são os meus clientes. Para 2027, quando vier a CBS, a empresa estar bem organizada, sabendo qual é o seu valor líquido de preço. Inclusive, para quem firma algum contrato para 2027, eu falo, coloca lá, líquido de imposto, porque sempre o imposto vai ser repassado para o cliente pagar. Então, 2026 é ano de arrumar a casa. Tá, legal. Sirlene, muito obrigado por essa aula, muito enriquecedora, tirou várias dúvidas. E eu quero agradecer você por essa aula maravilhosa, e a você que ficou aqui conosco, assistiu. E eu peço a você, curta, compartilha, salva esse episódio, manda para os empresários que precisam vir, que ainda não estão preparados ou não estão nem se preocupando com a reforma, porque ela está aí e vai acontecer. Não adianta postergar, não adianta falar que o governo vai rolar, ela vai acontecer. Tá ok? Obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.